Eu espero que vocês tenham percebido que ao utilizar a equação de definição de corrente, você tem que tomar cuidado com três coisinhas. Na corrente, por exemplo, você tem que se lembrar dos prefixos, né? Mili, micro, nano e pico. Na carga, você tem que se lembrar que tem uma quantidade muito grande de elétrons envolvida no transporte dessa carga, que para você calcular a quantidade de elétrons, você pode usar uma regrinha de 3, ou para quem gosta de formulinha, né? Quantidade de carga total é o número de elétrons, no caso de um condutor metálico, vezes a carga elementar. E em terceiro lugar, você tem que se lembrar que o ΔT, o intervalo de tempo necessário, né, tem que ser em segundos. Boa hora para comentar que essa abreviação que eu faço de segundos é péssima, né? É errada, né? Só que eu faço isso porque o meu S, na pressa principalmente, né, fica aparecendo um 5. De vez em quando alguns de vocês se confundem. Mas em vestibular, nunca escreva desse modo. Se você tiver que escrever, por exemplo, 60 segundos, escreva 60. E aí capricha no S, tá? Não faça como eu, não faça correndo, de forma que o S fica aparecendo um 5. Mas essa abreviação SEG, ela não é aceita, ok? Bom, rapaziada, na aula anterior eu utilizei uma analogia com o cano cheio de água, né, e a pressão nas extremidades para explicar, tentar explicar pelo menos, a corrente elétrica, como sendo, de certa forma, um efeito da aplicação de uma diferença de potencial. Agora nós vamos efetivamente definir a diferença de potencial, só que muitos de vocês falam, olha, segunda formulinha. Não é bem a segunda formulinha no sentido de que você não vai ver a utilização dessa equação de maneira numérica em vestibular. Você tem que saber essa formulinha para vocês, né, para entender o que significa um certo número de volts, por exemplo. No sistema internacional, voltagem, então, é igual a energia elétrica por carga. Energia elétrica no sistema internacional é dada em joules, e a carga eu mencionei na aula anterior será coulombs. Portanto, joules por coulombs dá volts, né? Fizeram a pesquisa e perceberam que volts é uma das unidades mais conhecidas, entre aspas, né? Volts e watts, watts para potência. Como é que eu vou utilizar isso para compreensão? Suponha que você compre uma pilha, né? Aquelas pilhas que você compra em padaria, em qualquer lugar. Pilha padrão seria 1,5 volt, a diferença de potencial. Como é que eu vou entender isso? Você tem que utilizar a equação apenas para entender que isso aqui significa que seria 1,5 joule energia que cada 1 coulomb de carga transporta ao passar por essa pilha, por exemplo. Em comparação, se eu pegar uma bateria, também daquelas facilmente encontradas em supermercado, de 9 volts, isso aqui significaria que para o mesmo, né, para cada 1 coulomb, para o mesmo coulomb de carga que passasse nessa bateria, você teria uma energia transportada, energia elétrica, de 9 joules. O que eu queria que vocês entendessem naquele exemplo do cano, naquela comparação do cano com fio, é o seguinte: no cano, uma diferença de pressão nos levou ao surgimento de uma corrente de água que dependia diretamente do valor dessa diferença de pressão. Da mesma forma, uma diferença de potencial, nós chamamos de voltagem, lembram? Letra U, nos leva ao surgimento de uma corrente elétrica, letra I. O que faltou dizer é o seguinte: na verdade, a quantidade, ou de forma errada, né, a corrente de água que vai aparecer naquele cano depende também do quê? Da grossura do cano, seria da área de secção transversal. Vamos escrever simplesmente grossura. Vai ficar muito bonito não, mas dá para entender, né? Da mesma forma, no caso da corrente elétrica, quem será que faria o papel dessa grossura? Nós chamamos de resistência. De certa forma, daria até para você comparar com a grossura, porque vocês vão ver as duas leis de Ohm daqui a pouquinho. Vocês vão perceber que a grossura do fio interfere diretamente ou inversamente na quantidade de corrente que vai permitir passar por ela. Se vocês perceberam, a própria explicação já é a formulinha, seria nossa primeira lei de Ohm. O que essa equação está dizendo para nós? Aplicação de tensão, dependendo da resistência do fio, provoca uma corrente. É claro que, para efeito de compreensão, nós vamos utilizar a equação assim, porque isso aqui facilita você perceber o seguinte: quando você tem uma resistência mais alta, você terá uma corrente mais baixa.
são grandezas inversamente proporcionais, né? Você lembra da matemática? Se eu aumentar o denominador, eu vou diminuir o resultado dessa operação. E também, ao contrário, né? Se você tiver um fio, um condutor metálico de resistência menor, se você diminuir a resistência, você vai aumentar o valor da corrente elétrica, ok? Então nós vamos até, como no cursinho, né? Decorar a formulinha, primeira lei de Ohm. Assim, fácil de lembrar, né? Todo mundo fala o U, está rindo, a letra U parece um sorriso, você decora como você quiser, ok? Mas a primeira lei de Ohm, ela nos dá a relação entre a tensão e a corrente, intermediada pelo valor da resistência do fio. Aqui eu vou fazer uma pausa para falar rapidamente sobre a segunda lei de Ohm, e rapidamente por quê? Porque apenas alguns vestibulares específicos utilizam essa equação, né? Em particular a Unicamp gosta bastante disso, então a gente vai perder um tempinho aqui e voltar para a primeira lei de Ohm, que seria mais importante em termos de quantidade de questões no vestibular. O que essa lei nos diz, né, seria a dependência da resistência com os fatores geométricos do fio. Vamos colocar dessa forma. Imagine o fio como um cilindro, comprimento L, imagine o fio como um cilindro de comprimento L. Se você olhar esse fio de frente, né, seria a área de secção transversal, você vai ver um círculo. Então a área A seria a área de um círculo. E o que significa essa letra esquisita aqui? Só que é outra letra do alfabeto grego, é a letra Rho. Vou caprichar um pouquinho mais aqui. Na verdade, o nome dessa constante é resistividade. E um modo fácil de você interpretar essa segunda lei de Ohm é pensando da seguinte forma: a resistência de um fio condutor metálico seria inversamente proporcional à área de secção transversal. O que significa isso? Se você tiver um fio mais grosso, você vai ter uma resistência menor, como eu tinha falado anteriormente. Se você tiver um fio mais fino, a área de secção transversal menor, a resistência será maior, inversamente proporcional, ok? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento, então quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? E depende do material que é feito esse fio. Então esse ρ, a resistividade, representa a influência do material que você está utilizando na construção desse fio aí. Vamos pensar um pouquinho mais em cima da segunda lei de Ohm, mais especificamente, se eu tiver que fazer uma aplicação numérica em cima dessa equação no vestibular. Aqui vocês caem naquela conversa que eu sempre falo em sala de aula, né, das formulinhas que tem alguma letra, alguma constante que representa o material. O que eu digo para vocês? Como vocês não têm que saber nenhum valor de constante para o vestibular de física, qualquer vestibular sempre passa para vocês o valor das constantes necessárias. Mas o mais importante nem é tanto o valor. Eles vão passar também as unidades. Isso aqui é importante para nós. Por quê? O modo da gente abordar essas questões seria: você vai olhar para a constante, vai olhar para a unidade da constante, né? E a unidade da constante manda na unidade do resto. Como assim? Esse exemplo aqui que eu coloquei, peguei o material de constante ρ, resistividade ρ, né? 2 vezes 10 a menos 3, nem sei se existe esse valor, né? Isso foi só alguma coisa que eu chutei, vezes ohms, centímetro quadrado, por metro. O que significa isso? Ao passar esse valor e essa unidade da constante para vocês, você pode perceber que eu vou calcular a resistência em ohms, a área em centímetro quadrado, a área é sempre metro quadrado, centímetro quadrado, né? E o comprimento em metros. Então, o critério de você saber se você vai transformar os dados ou não, será só você olhar para a unidade da constante, e a unidade da constante vai estar te dizendo quais seriam as unidades das outras grandezas que você vai substituir aqui, ok?